livro do Apocalipse. Ultimamente eu percebo que tenho pregado muito no livro de Apocalipse. É um livro que poucos trabalham, mas é muito intenso. E é um livro que tenho lido, tenho estudado, gosto, não porque fala do fim do mundo, mas porque exalta Jesus Cristo. Eu gosto de dizer que no livro do Apocalipse, Jesus é mais Jesus. Não que nos outros, Jesus não seja tão Jesus. Mas o livro de Apocalipse é demais. Apocalipse, capítulo 6, versículo 2. Apenas um versículo. E o tema da nossa mensagem, a força de Jesus. Como está escrito, melhor iniciarmos no versículo 1, para compreendermos melhor a mensagem. Versículo 1 e 2. Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão, vem! Vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro, com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Apocalipse, capítulo 6, versículo 2, tema da mensagem, a força de Jesus. Li certo livro que tinha por título, Seu Deus é pequeno demais. E por incrível que pareça, às vezes nós vivemos a vida como se o nosso Deus fosse pequeno demais. Grande é o problema. Grande é a circunstância. Grande é o enfrentamento e a luta. E perdido no meio de tudo isso está Deus. Parece que essa é a nossa filosofia de viver a fé em Jesus como Senhor e Salvador. Seu Deus é pequeno demais. Ou, meu Deus é pequeno demais. Parecemos mais Pedro andando sobre as águas segundo a autoridade de Jesus, mas olhando a força do vento e afundando, porque parecia que quem tinha mais poder era a tempestade e não Jesus que o mandou andar sobre as águas. Ficamos tão aterrorizados com os nossos problemas, com as nossas dificuldades, que parece que Deus é também parte de todo o drama e está envolvido em todo o drama de forma passiva e não de forma ativa, soberana e com o controle da situação. Seu Deus parece pequeno demais. Onde está Deus? Grande ou pequeno? É a nossa mentalidade como a irmã de Lázaro, uma vez morto. Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E Jesus disse, mas Marta, você não entendeu nada, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim não morre. Onde é que ele está? Senhor, faz 4 dias. Já cheira mal. Por favor, não diga isso a Deus, Marta. Não diga isso a Deus, Maria. Vá ao encontro de Lázaro. Vá ao encontro do túmulo dele. Não importa o dia, não importa a hora, não importa a circunstância. Teu Deus não é pequeno demais. Mas, consideramos sim, a morte para nós tem o quê? Decisão final,
o túmulo tem decisão final, a circunstância tem a decisão final, tudo tem a decisão final. Parece que não é Deus. O texto bíblico lido nos indica outra realidade. Convivemos com pessoas que costumam olhar as tragédias e depois olhar para Jesus. O crente deve olhar para Jesus antes de tudo. Se olhar, deve estar em Jesus o tempo todo. Quando algo acontece, se estiver olhando primeiro para Jesus, ele terá discernimento para perceber que a força de Jesus é maior do que as circunstâncias que se impõem. É isso que nos indica o texto bíblico. A interpretação que nós temos do cavalo branco e seu cavaleiro é que ele representa Jesus e o seu poder. Jesus e a sua força. E 3 qualidades se destacam em Jesus como força soberana que atua na minha vida e na tua vida, provando que o nosso Deus não é pequeno demais, mas que o nosso Deus é grande demais. Que qualidades são essas? Primeira, ele é capacitado para derrotar o inimigo. Vi então, e eis um cavalo branco e seu cavaleiro com um arco. Ele tem um arco. E isso significa a capacidade de guerrear contra o inimigo e vencê-lo sem ser atingido. A grande revolução na história da guerra aconteceu, uma das grandes, aconteceu com a criação do arco e flecha para ser aplicado em guerra. Por quê? Porque até então a guerra acontecia a espada corpo a corpo. Mas agora, com a introdução do arco, você pode atingir o inimigo a longa distância sem ser alvo do inimigo. Você atira, acerta o alvo, mas necessariamente não precisa ser atingido. Foi dado ao cavaleiro um arco. E ele, representando Jesus, mostra que Jesus tem a capacidade de derrotar o inimigo, vencê-lo, triunfar sobre ele, mesmo a longa distância, porque ele é soberano. Ele impõe-se à guerra com um instrumento eficaz para produzir vitória a todos nós. É a força de Jesus que se impunha na luta. É a força de Jesus que se impunha à guerra. É a força de Jesus que se impõe contra o inimigo. E ele está habilitado pelo poder de Deus para vencer todas as coisas. É o nosso Jesus. Então, o nosso Deus não é pequeno demais. O nosso Deus é grande demais. Ele está bem equipado para vencer e vencerá. A segunda qualidade que se destaca em Jesus como força soberana que atua nas nossas vidas. Ele é capacitado para reinar. Diz o texto bíblico, foi-lhe dado uma coroa. Isso significa que sobre ele está toda a autoridade e todo o poder de Deus. Ele reina. Você confia no Rei Jesus. Você tem na vida o Rei Jesus. Não é qualquer um. Não é qualquer Deus, não é qualquer ídolo, não é qualquer personagem histórico. Não é por acaso que ao nosso Rei Jesus foi dada toda a autoridade, todo o poder, nos céus e na terra. É Jesus. O seu Deus não é pequeno demais. O seu Deus é Jesus, grande demais, porque é
Rei soberano sobre todas as coisas. Jesus chegando para um centurião, ou um centurião chegando para Jesus, que tinha um servo doente, acamado, à morte, pedindo para que Jesus intervisse. Jesus disse: vou na sua casa. E o centurião disse: Senhor, eu exerço autoridade sobre pessoas. E diga ao meu soldado: vai, e ele vai. Digo: vem, e ele vem. Dize somente uma palavra, e o meu criado será curado. Sabe por quê? Porque aquele centurião, aquele chefe romano, dos exércitos romanos, entendeu que Jesus não é pequeno demais. Jesus é Deus grande demais. É rei. Se diz vai, quem não vai? Se diz vem, quem não vem? Se diz ao vento e ao mar: cala-te, para. Qual vento, qual mar? Não cala e não para. É Jesus. Então, a força de Jesus se impõe porque Ele é rei. Ele foi capacitado por Deus para reinar e reina sobre nossas vidas, sobre todas as coisas. Teu Deus não é pequeno demais. Teu Deus é grande demais. É o Rei Jesus Cristo. Terceira qualidade que se destaca em Jesus como força soberana de Deus que atua na nossa história e na nossa vida. Ele é capacitado para sair vencendo e vencer. Para vencer. E ele saiu vencendo e para vencer, como diz o texto. Jesus jamais perderá uma guerra. Ele sempre sai para vencer. Pois tem todo o poder e toda a autoridade para prevalecer contra o inimigo. A maioria das pessoas sai para vencer, mas perde às vezes. Rubinho Barrichello sempre sai para vencer a corrida. Ninguém entraria numa corrida para perder, mas perde a corrida. Você sai para vencer na questão de sua profissão. Às vezes perde. Você sai para o casamento e se casa para vencer na questão familiar. E muitas vezes perde. Sair para vencer pode ser uma capacidade de todos. Sair vencendo também. Agora, vencer permanentemente e eternamente, só Jesus e só com Jesus. Ele saiu vencendo e para vencer. Essa é a força soberana de Jesus, que não é pequeno, mas é grande Jesus. Sai vencendo e para vencer. E através de Jesus nós somos mais do que vencedores. Entenda pela iluminação do Espírito Santo, seu Deus, Jesus Cristo, Senhor e Salvador da sua vida, é forte. Ele não é pequeno demais. Ele é grande demais. Toda autoridade, todo poder foi dado a Jesus. E ao nome de Jesus se dobrará todo o joelho e toda língua confessará que Ele é Senhor. Que Ele tem força. Então, comece hoje mesmo a confessar, declarar, viver Jesus como grande soberano Senhor. Comece a dizer a teu problema, a sua circunstância: não tenho medo, meu Deus é maior. Não desisto, meu Deus é maior. Não volto atrás, meu Deus é maior. Não perco a esperança, meu Deus é maior. A força de Jesus é capaz de me sustentar, porque Ele tem poder para derrotar o inimigo. Ele tem poder para reinar sobre a situação. E Ele sai vencendo e para vencer
em tudo aquilo que Ele se propõe a triunfar conosco. É Jesus. É o nosso Rei. É o nosso Deus. É o nosso vencedor. Teu Deus não é pequeno demais. Não entre em pânico. Não tema. Não te espante. Porque teu Deus é grande demais. Teu Deus é grande demais. Não tenha dúvida. O vento está soprando. O barco vai afundar. Não tenha medo. O barco não afunda. Jesus segura o barco. Jesus se impõe. Acode no Jesus. Pereceremos. Não vai perecer. Ele é grande. Senhor, se estivesses aqui, não teria acontecido. Senhor, se estivesses aqui, Senhor, o que será de nós? Não tenha medo. Teu Deus é grande demais. Até hoje, e através do testemunho bíblico, está para nascer ou surgir algo que Deus não possa fazer. E aí ele diz para nós, homens de pequena fé, você não acredita que se eu alimento os pássaros e visto a erva do campo, a flor do campo, que sai pela manhã e murcha e perece ao entardecer, será que eu não tenho mais cuidado com vocês do que com o pássaro, com a flor? Abandone a pequena fé. Viva na grandeza de Deus, confiando que o teu Deus e Salvador Jesus é forte e poderoso. Porque uma só palavra dele, não precisa uma frase ou um discurso, tudo estará resolvido. Ora, aquele que disse, faça-se o céu, e foi criado todas as coisas, será que não pode resolver o nosso pequeno problema? A nossa pequena dificuldade? A nossa pequena tempestade? Lembre-se, esse cavaleiro montado em seu cavalo branco, que sai vencendo e para vencer, habilitado para guerrear, e com autoridade e poder sobre ele, está a caminho e atuando poderosamente nas nossas vidas. É Jesus. Não tenha medo. Não te espante. Não vacile. Não trema. Não perca a esperança. Confie em Jesus. Olhe para Jesus, autor e consumador da tua fé. Olhe para Jesus. Deixe a tempestade de lado. Deixe o terror de lado. Olhe para Jesus. E não se admire se em determinado momento você, quando perceber, estará andando sobre as águas. Porque maior é Deus na sua vida. Maior é Deus para te ajudar. Maior é Deus para mostrar a glória dele através das suas privações, dos seus problemas, das suas dificuldades. Seu Deus não é pequeno demais. Seu Deus é Jesus Cristo. Grande demais. Porque aquele que ressuscitou mortos, deu vista a cegos, limitou o poder dos demônios, pode muito mais. Ele pode ajudar você em tudo. Ele é grande demais. Vamos orar ao nosso Deus. Peça a Deus para confiar assim. Confiar na força de Jesus como soberano e plena sobre sua vida. Que faz você uma pessoa mais do que vencedora. Deus, eu te louvo e te agradeço pela tua palavra. Porque é necessária para nós, o teu povo. Que vivemos às vezes como se o Senhor fosse pequeno demais. E os nossos problemas grandes demais. Mas Deus,
Tua palavra nos mostra Jesus. Ela nos apresenta Jesus com toda a autoridade, com todo o poder, prevalecendo sobre o inimigo. E Ele prevalecerá como Deus grande sobre os nossos problemas, sobre nossas dificuldades. Então, Senhor, leva-nos triunfantemente através da fé em Cristo Jesus, de forma a superar toda a privação e viver desta gloriosa esperança, dessa graça que é crer em Jesus como Senhor e Salvador, olhando para Ele, autor e consumador da nossa fé, na certeza de que, se for preciso, Ele nos fará andar até mesmo sobre as águas. Sim, Deus, no nome do grande Rei Jesus. Amém.